Olá, irmãos e irmãs, saudações fraternas. Nesses dias nós temos muitas incertezas, não é? Mas temos também uma grande convicção, é a do cuidado de Deus. Deus jamais nos desampara. Deus cuida de nós com seu amor, que é imensurável, e por meio do seu poder. O nosso Deus é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e Ele está cuidando de cada um de nós. Vamos celebrar estas verdades cantando o hino 165 dos nossos hinários, do Hinário Novo Cântico, Cuidado Divino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia. Nós vamos mais uma vez ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Agora nós vamos ler do verso 6 até o verso 8. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 8. A palavra de Deus que nos diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós estamos, desde o último estudo, estudando acerca da mordomia do caráter, dentro da nossa temática mais ampla, né? Que é a da mordomia, a doutrina bíblica da administração daquilo que Deus nos confiou. Nós somos mordomos de Deus, irmãos. Deus nos colocou aqui como seus vice-gerentes, podemos afirmar isso. E aqui
em Mateus capítulo 5, nós vemos Jesus nos oferecendo um resumo do caráter que o cristão deve ter. E Jesus, como o exemplo maior de mordomia, né? Aquele que cuidou melhor do que qualquer outra pessoa, do que o Pai colocou em suas mãos, aqui ele nos dá um exemplo a ser seguido. Todos os cristãos, eu e você, devemos ter todas as características descritas aqui. É a mordomia do caráter, eu repito. Não é? É um resumo aqui nas bem-aventuranças daquilo que precisamos ter na nossa vida cotidiana, espelhando, não é? Reproduzindo as próprias características vistas em Jesus. Nós devemos imitar ao Senhor das nossas vidas. E antes mesmo de nós estudarmos aqui mais algumas bem-aventuranças, nesta sequência iniciada, como disse, no nosso último estudo, nós precisamos lembrar algumas coisas, né? É que nós estamos explicando de modo muito objetivo, é verdade, mas estamos explicando as características de cada bem-aventurança. Nós vamos comprovar biblicamente essa característica na vida de Cristo, no ministério de Cristo. Vamos mostrar aqui, a nossa tentativa de mostrar que Cristo possuía essas características, e nós vamos ver no relato bíblico sobre isso. E nós vamos mostrar também como é que o mundo sem Deus, a sociedade que nos cerca, propõe algo que vai exatamente na contramão disso, algo diametralmente oposto a isso. E também, por fim, ao final de cada breve olhada para cada bem-aventurança, nós vamos exemplificar, fazendo um contraste do caráter mundano com o caráter cristão no exercício de algumas profissões, não é? Por que as profissões? Porque é aquilo que ocupa o nosso dia a dia, não é? Nós podemos até dizer que as profissões podem ser exercidas, pelo menos a grande maioria delas, por crentes, contanto que eles espelhem o caráter de Cristo no exercício destas profissões, na sua vida profissional. Nós ontem, ou melhor, no último estudo, falamos sobre a humildade de espírito, que aparece aqui no verso 3, falamos também sobre o choro, no versículo 4, e terminamos falando a respeito de mansidão, aqui no verso 5. Mas hoje, como o texto que lemos, nós analisaremos mais 3 bem-aventuranças. É a mordomia do caráter, sendo aqui destrinchada pelo Senhor Jesus. E no verso 6, irmãos, ele fala de fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. É muito interessante essa expressão usada pelo nosso Salvador, não é? Fome e sede. Ele está falando aqui de um anseio muito forte e frequente, assim como a fome e a sede, por aquilo que é justo, por aquilo que é reto. Fome e sede por retidão, por aquilo que está correto segundo Deus. Quem manifesta essa característica da fome e da sede de justiça luta por aquilo que é correto. E luta por aquilo que é correto e justo, mesmo que não seja beneficiado com isso. E ainda que ninguém esteja fazendo isso, lutando por aquilo que é correto, ele faz isso. Ele pratica isso, ele tem fome e sede de justiça. Justiça segundo o padrão não deste mundo sem Deus, mas segundo o padrão das Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos para Cristo, vemos que ele demonstrava fome e sede de fazer a vontade do Pai. Ele deixou isso muito claro, ele declarou isso algumas vezes aqui no seu ministério, né? A sua comida, ele disse, era fazer a vontade do Pai. Tanto é que, já próximo da sua morte, a mulher de Pilatos, você vai se lembrar, estudamos também na escola dominical com o presbítero Danilo, há pouco tempo isso, próximo da morte de Cristo, a mulher de Pilatos e também um soldado o consideraram justo.
Justo aqui ao ponto de ter fome de justiça, mais do que até de pão. Você se lembra quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, o que que ele disse? Não só de pão, ou nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É fome e sede daquilo que é justo aos olhos do nosso Senhor. Quando olhamos ao nosso redor, para este mundo, nós vemos este mundo cheio, repleto de pessoas que buscam a própria justiça, não é? E isso está condenado aqui no próprio Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 1. Olha o que Jesus disse, primeiramente ali aos religiosos daquela época, aos escribas, aos fariseus, mas isso fala tão de perto a nossa sociedade hoje, não é? Quando Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Ele está falando de gente que não tinha fome e sede de justiça ou da justiça de Deus, mas ele está falando de gente que só praticava o que era reto quando era conveniente a eles. Isso é muito triste. E nós precisamos olhar para a nossa vida. Como dissemos, nós queremos exemplificar o lado negativo das bem-aventuranças, a ausência da prática delas, aplicando aqui as nossas profissões. E hoje, quando falamos de fome e sede de justiça, eu quero aqui citar a profissão de policial, por exemplo. Alguns policiais, como sabemos, deixam passar o que é justo, não é? Praticando o que na verdade vai contra a justiça aos olhos de Deus, né? Ou fazendo efetivamente coisas inadequadas, ou fechando os olhos para alguns delitos quando isso lhes beneficia diretamente, aceitando propinas, não é? Nós, claro, não estamos aqui generalizando. Estamos falando de alguns da corporação policial que agem de forma a contrariar esta verdade da bem-aventurança aqui citada no versículo 6. O policial precisa ter fome de justiça, não de propina, não de prestígio, não é? Mas de fazer o que é justo aos olhos do Criador, aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Não apenas o policial, mas eu e você, todos nós. Fome e sede de justiça. Precisamos olhar para nós mesmos e verificarmos se no nosso caráter isso está como que impresso. Fome e sede de fazer e de viver o que é justo aos olhos do Pai. Mas no verso 7, ainda no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós vemos o Senhor Jesus falando de misericórdia, não é? Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia se manifesta, irmãos, de duas formas, de uma forma ativa e de uma forma passiva. Pense aqui comigo. A misericórdia ativa, ela é praticada quando nós fazemos o bem a quem necessita. E a misericórdia passiva, ela é vista quando nós, por exemplo, perdoamos o nosso devedor. Quando olhamos para Cristo, o nosso maior referencial, nós o encontramos como alguém extremamente misericordioso, não é? Jesus manifestou a misericórdia ativa quando ele teve compaixão das ovelhas, que ele julgou, que ele mesmo denominou como ovelhas sem pastor. Quando ele olhou para a gente que estava ali faminta e saciou a fome física e também a fome espiritual delas. Nós vemos o Cristo misericordioso quando ele se condoeu dos enfermos, dos deficientes, levando cura física e espiritual. Mas nós também vemos a manifestação da misericórdia passiva em Cristo, quando ali na cruz do Calvário, ele perdoou os seus assassinos e os seus zombadores, aqueles que faziam chacota dele ali na cruz, não é?
E ele disse ali: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Misericórdia passiva. Quando olhamos ao nosso redor, nós vemos que o mundo não manifesta exatamente esse tipo de misericórdia. Você pode até perguntar assim, mas o mundo não manifesta misericórdia através da caridade? As ONGs, as assistências sociais, você pode até perguntar. Acontece, irmão e irmã, que os ímpios, os descrentes, eles praticam a misericórdia ativa sob holofotes, debaixo de elogios, não é? Buscando, na maioria das vezes, o reconhecimento dos homens. Os descrentes podem até praticar também a misericórdia passiva, que envolve perdoar alguém que lhe ofendeu, mas muitas vezes isso é distante da realidade de vida deles. A sociedade sem Deus que nos cerca acha bonito demais quando isso é praticado pelo outro. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é aplicado na própria vida da pessoa. O orgulho de praticar a misericórdia ou a prática da caridade para aliviar a consciência pode acontecer também nas nossas profissões. Por exemplo, na profissão do assistente social, que em si é um belíssimo trabalho, não é? E nós devemos zelar para que tenhamos gente comprometida com Deus nesse ramo da assistência social. Mas é um grande perigo, é um grande risco ali, não é? De que alguém esteja, como acabei de falar, praticando ali sua profissão, nesta área da assistência social, na verdade com orgulho, na verdade para aliviar a consciência, não é? E esperando, como dissemos, elogio. O cristão, nesta profissão, o cristão como assistente social, ele nunca deve se esquecer que a misericórdia se pratica em segredo. Aliás, aqui mesmo no Sermão do Monte, no capítulo 6, a partir do verso 2, Jesus estava falando sobre isso. Quando, pois, deres esmola, disse Jesus, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Como é que é essa história de misericórdia na minha e na sua vida? Nós a praticamos apenas com o fim de sermos vistos pelos homens, a exemplo dos escribas e fariseus, aqui repreendidos e censurados pelo Senhor Jesus. Nós devemos, irmãos, olhar para nós mesmos, rastrear o nosso coração, para reproduzirmos a atitude de Cristo, não a atitude do mundo sem Deus, quando o assunto é misericórdia também. E por fim, irmãos, nós vemos aqui no verso 8, o Senhor Jesus falando sobre coração limpo, sobre limpeza de coração, quando ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus está enfatizando aqui a limpeza do coração para ressaltar a retidão, a importância da retidão interior, não é? Não somente no exterior, o que era comum ali aos escribas e fariseus, né? Jesus até fala que eles eram sepulcros caiados, você se lembra disso? Por fora, bela viola, como diz o ditado, por dentro, pão bolorento, não é? Eles eram, por fora, algo que na verdade não eram internamente. Na Bíblia, o coração, Jesus fala aqui, bem-aventurados os limpos de coração. Na Escritura, coração é a sede, é a fonte dos pensamentos, das afeições e dos desejos nossos. Ou seja, é do nosso coração, que não é simplesmente aquele órgão que bombeia o nosso sangue, mas é o nosso íntimo, o interior nosso, é lá que existe ali, que brotam ali o que pensamos, o que nós sentimos, o que nós queremos.
Isto só vai ser limpo, segundo Jesus, quando a fonte estiver limpa, quando o nosso íntimo for limpo. Isso quer dizer limpos de coração. Cristo diz que são bem-aventurados estes limpos de coração, eles verão a Deus. E mais uma vez precisamos apressadamente ir até Cristo e visualizar aqui Cristo. Ele foi o único homem, 100% Deus, 100% homem. Ele foi o único homem totalmente limpo de coração durante toda a sua vida. Jesus nunca colocou o seu coração naquilo que contrariava ou desagradava a Deus, ou seja, no pecado, não é? Ele chegou à cruz como um cordeiro sem mancha, sem defeito, como disse o próprio Pilatos, ali no Evangelho de João, capítulos 18 e capítulo 19. Se há uma virtude, irmãos, fora de moda na sociedade atual, é essa: um coração limpo. A limpeza de coração, a limpeza até nas motivações, naquilo que nos leva a agir como agimos. O mundo possui um coração que segue as suas paixões, quer sejam boas, entre aspas, quer sejam más, vão atrás das suas paixões, não é? Mas nós vemos a ausência dessa limpeza de coração dentre tantas outras profissões que eu quero citar aqui. Por exemplo, pense aí na profissão de publicitário. Todo publicitário aqui está agindo negativamente quando se fala de limpeza de coração. Eu não estou querendo dizer isso, já expliquei hoje, mais atrás, aqui no início do nosso estudo. Mas o que eu estou querendo dizer é que pense num publicitário sem nenhum escrúpulo, não é? Ele promove a cobiça, a luxúria, a ganância nas propagandas só para vender ali o produto anunciado. O publicitário pode ser uma ferramenta para turvar o nosso coração, não é? O publicitário cristão, no entanto, ele age diferente, com certeza, né? Ele não joga com as regras mundanas, ele é limpo de coração, custe o que custar. E ele não nos leva a agir também com o coração sujo, com o coração turvado. Bem-aventurados, disse Jesus, os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Aqueles que buscam o que é correto aos olhos de Deus. Bem-aventurados, disse Jesus, os misericordiosos, ativamente e passivamente, não é? A misericórdia ativa, quando pratica o bem, quando alcança com o bem aquele que necessita. A misericórdia passiva, quando perdoa aquele que é o ofensor. E Jesus diz que os que agem assim como misericórdia, eles alcançarão também misericórdia. E por fim, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que têm a sede do pensamento, da afeição e do desejo controlados pelo Senhor. Aqueles que o que pensam, o que sentem e o que querem estão controlados, dirigidos pela Escritura Sagrada. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Irmão e irmã, eu gostaria de propor aqui que nós pensássemos em maneiras práticas de exercer estas bem-aventuranças no nosso dia a dia, nas nossas profissões. Eu citei aqui algumas, mas pode ser que nenhuma se encaixe na sua, não é? Vamos pensar em maneiras práticas no nosso viver cotidiano, de espelhar o caráter de Cristo, de parecer mais com o nosso Salvador, de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, sendo bons e fiéis mordomos do nosso caráter. Vamos, irmãos e irmãs, agora orar, pedindo que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nós te glorificamos pela tua palavra, que abre os nossos olhos para a necessidade de sermos mais parecidos com Cristo. Ó Deus, tantas vezes nós reproduzimos e imitamos, de modo até imperceptível, exemplos ruins, pessoas que não podem servir de exemplo para nós. Nós queremos ser imitadores de Cristo, ó Deus.
Dá-nos, ó Deus, a bênção de sermos imitadores dele, tendo fome e sede de justiça, fazendo o que é correto, segundo a tua escritura, ó Pai, a tua palavra, em todo e qualquer momento das nossas vidas, onde quer que estejamos. Dá-nos a bênção, ó Deus, de termos um coração misericordioso, e dá-nos também, ó Deus, um coração limpo para a glória do Senhor. Que a fonte, ó Deus, da nossa vida, o nosso coração, que nós devemos guardar, como disse o sábio Salomão ali no livro dos Provérbios, que isso seja limpo, mantido limpo, ó Deus, pela ação do teu Espírito. Nos perdoe, ó Deus, e renove a nossa disposição de agradar o Senhor na nossa vida, em todos os momentos, em todo o tempo, mesmo em dias maus, como os que estamos vivendo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, convido você, encorajo você a reunir a sua família agora e a buscar a Deus em oração. Até o nosso próximo estudo, a nossa próxima devocional.